Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora da gente conversar sobre as leituras do mês de junho de 2021. Esse foi um mês que eu senti que passou bem rápido, mas ainda assim que durou bastante, então eu consegui fazer várias leituras ao longo desses dias. E eu falo isso não para mostrar a quantidade, mas para ressaltar que foi um pouco fora do normal, assim, para mim. Eu consegui ler mais do que eu geralmente leio. Foi muito bom, por um lado, porque eu vou enfrentar alguns calhamaços à frente, então eu fiquei bem feliz com essas leituras. Teve muita coisa boa, livros concluídos, livros finalizados no comecinho do mês, outros livros que continuam em andamento até agora, mas enfim, foi bem vasto, bem variado e tô louca pra contar pra vocês tudo isso que aconteceu no mês passado. Mas, antes de mais nada, tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito, muito mesmo na divulgação e no crescimento do canal. Também quero convidar vocês a darem uma olhadinha aqui na caixa de descrição do vídeo, porque nesse espaço é onde eu coloco todas as informações relevantes do vídeo, também coloco os links dos meus clubes de leitura. Vocês podem ser apoiadores do canal e participar das leituras coletivas e dos sprints que eu faço com apoiadores, e vocês podem também fazer parte do Clube Lê Latinos, que é o meu clube de leitura que já está com 1 ano de idade. A gente está celebrando nesse mês de julho 1 ano de existência, e eu estou muito feliz por isso. Estou fazendo uma programação toda especial lá no meu Instagram, inclusive me sigam lá, tem link aqui embaixo também para isso. E assim, são várias as possibilidades da gente ler juntos e de estar mais próximos, né? Então, deem uma conferida. E também tem um canal no Telegram onde eu reúno todas as informações de todas as redes, né, para que a gente possa se comunicar melhor, para que eu possa conhecer também um pouco de vocês. É lá onde a gente está em contato muito mais direto. Então, fica o convite também, o canal no Telegram é aberto a todos, todo mundo pode participar. Vamos começar então, né? Porque, enfim, senão eu fico falando aqui horas e horas, não entro no assunto dos livros, que é o que vocês querem saber. Eu comecei o mês de junho terminando essa leitura aqui, que eu já tinha mostrado, inclusive, no vídeo anterior. Tinha falado que eu estava quase acabando, acho que foi algo assim. E eu acabei, gostei bastante. Menos do que eu imaginei que eu ia gostar no final das contas, mas foi uma leitura muito válida. Aqui a gente acompanha a trajetória dos colonizadores, né, de uns barcos espanhóis que vieram para a América e que, né, vieram explorar aqui os nossos territórios. Então é um ponto de vista bem curioso, porque o narrador é uma pessoa que participou dessa corrida pela canela, né, procurando canela na América Latina. E a gente vê basicamente a dificuldade, a realidade do que eram aquelas viagens que se faziam na época, as peripécias e tal, inclusive muita da ironia também sobre esse assalto que foi, né, a vinda dos espanhóis para cá. Então eu gostei, não achei o melhor livro do mundo, mas gostei bastante e talvez um dia eu faça um vídeo aqui sobre ele ou sobre alguma outra coisa que eu possa linkar com ele para vocês. Depois disso, eu fiz furar fila um lançamento que a Companhia das Letras me enviou como parceira aqui do canal, que foi O Último Gozo do Mundo, do Bernardo Carvalho, que é um dos meus escritores brasileiros contemporâneos preferidos. Eu já falei sobre ele aqui várias vezes para vocês. E, claro, né, eu tinha que furar fila porque cada vez que sai um livro do Bernardo, eu vou correndo atrás. E esse aqui chegou, eu peguei, tipo, no mesmo dia ou no dia seguinte e devorei. É um romance super contemporâneo, ele vai fazer uma espécie de fábula, mais ou menos, sobre o que acontece com a gente depois dessa pandemia do Covid, né? Então, ele vai pegar uma personagem central, que é uma professora de sociologia, e a partir dela, do que ela estava vivendo ali, um pouco antes de começar a pandemia e depois da pandemia, a gente vai tendo uma ideia do que seria esse lugar, esse Brasil pós-pandêmico, né? E das necessidades que as pessoas aqui têm, inclusive de afeto ou de necessidade de memória, de ter alguma recordação, de ter laços. É um livro que é muito mais do que a história sobre a pandemia, claro. Ele vai trabalhar outras questões. Me parece que ele é dividido em 4 grandes partes.
E assim a gente vai acompanhando esses sujeitos que ficaram um pouco perdidos e abalados e também os efeitos do desgoverno, né, das políticas equivocadas do governo em relação à pandemia, como isso afetou essas vidas. E claro que vai ter drama pessoal também, mas é tudo contado de uma forma muito fácil, muito fluida. Eu senti uma grande diferença desse livro para os outros do Bernardo. Eu gosto dele, mas eu acho que ele não é como os outros. Acho que, para mim, pelo menos, senti falta de outras coisas, mas ele se propõe a ser uma fábula. Então, eu acho que isso faz parte também do estilo de narrativa que ele usou aqui. De qualquer forma, eu gostei do livro. Acho que para quem nunca leu o Bernardo é legal, talvez, ler e começar por esse aqui. Embora não seja o melhor livro dele, pra mim, né? Acho que tem outras coisas muito mais interessantes. Mas, assim, é um bom livro, gente. E eu falei sobre ele numa live que eu fiz aqui, toda sobre o Bernardo Carvalho, porque eu já li 7 livros dele, então já tenho alguma coisa, assim, pra comentar com vocês. E vou deixar essa live aqui para vocês conferirem, caso ainda não tenham visto. Lá eu comento tintim por tintim, tudo que eu gosto dos outros livros, por que eu gosto tanto dele, como é que eu conheci, como é que eu trabalhei as obras dele na dissertação de mestrado, enfim, tá tudo lá naquela live. Depois disso, eu peguei também um livro que tinha acabado de chegar por aqui, que foi Uma Reserva de Sutilezas, da Aline Aimé. Esse é um livro de poesias, e eu gostei muito mesmo dessa leitura. Me identifiquei com algumas poesias, admirei outras, bati palma para outras também. Eu acho que a Aline faz o que eu mais gosto na poesia, que é captar as imagens com um olhar bem específico, mas também falar de forma comum. E ela também fala de forma erudita em alguns momentos, mas nada que pese. Então ela já está se configurando como uma escrita muito bem feita, muito primorosa. E é sempre bom, né, encontrar literatura contemporânea desse jeito. Fiquei muito feliz com essa leitura, já falei também sobre ela aqui, vou deixar a resenha para vocês, e eu recomendo muito mesmo a leitura para quem nunca leu poesia. Agora, assim, junto com outras autoras que eu sempre falo, como a Ana Martins Marques, eu vou citar esse livro aqui porque eu acho que não tem erro. E é claro que nesse mês também teve leitura conjunta do Clube Lê Latinos, e dessa vez a gente leu Rostos na Multidão, da Valéria Luiselli, que é uma escritora mexicana, e esse aqui tem tradução da Maria Alzira Brum Lemos, saiu pela editora Alfaguara. E, gente, eu tô num caso de amor absoluto com esse livro e também com a Valéria Luiselli. No encontro que a gente fez do clube, eu basicamente fiquei lá levantando motivos pelos quais eu amei o livro, né? Eu sei que é um livro que, dependendo do leitor, não vai agradar, assim, é bastante variada a reação que ele provoca, mas eu adorei. Aqui a gente tem a história de 2 personagens, que são 2 narradores protagonistas que vão contando pra gente o que eles estão vivendo, só que a gente tem 4 tempos. 4 tempos diferentes, 4 espaços diferentes. E aí a gente acompanha, num primeiro momento, uma escritora que está querendo lançar um livro, escrever um livro sobre um outro escritor anterior a ela, né, um escritor mexicano, ela é mexicana também. E por outro lado, a gente tem a narrativa desse escritor num tempo passado. E assim a gente vai indo junto com eles em tempos diversos, em momentos diversos de suas vidas, em idades diferentes também, mas percebendo como eles se cruzam, como eles se complementam, como eles se relacionam até, de certo modo, né? E é por isso que eu acho tão legal esse romance, porque ele faz essa narrativa horizontal, só que contada verticalmente, né, em 4 tempos. Eu falei muito mais sobre ele nesse vídeo aqui, já saiu a resenha, fiquei muito feliz também de fazer essa resenha imediatamente para vocês, porque quando eu descubro uma autora que se torna favorita para mim, eu já quero recomendar. Então, é um romance que pode desafiar em certa medida, mas se a gente se dispuser a brincar, a entrar no jogo, a gente vai aproveitar e muito dessas narrativas entrecortadas, desses fragmentos e de tudo o que a Luiselli propõe aqui sobre metaficção. Então eu recomendo muito para quem gosta desse estilo de literatura
deixo aí essa dica preciosa. E aí teve uma noite que faltou luz aqui em casa e eu resolvi ler alguma coisa que fosse curtinha e que eu tava com muita vontade de ler e peguei o Deriva, um outro livro de poesia, só que dessa vez aqui é um livro da Adriana Lisboa, que é uma autora favorita minha. Pra quem não sabe, pra quem nunca viu nada sobre a Adriana, eu vou deixar esse vídeo também, que é um episódio do quadro Feito por Mulher, que me deixou muito feliz, porque eu já li várias coisas dela, mas sempre prosa. Ela tem muitos livros lançados. E dessa vez eu li um de poesia, essa coisinha maravilhosa, linda, brilhante, né, que saiu pela editora Relicário, que eu adorei. E, gente, é claro que a mulher não decepciona na poesia também. Esse livro foi uma grata surpresa. Eu já esperava que eu fosse gostar, mas eu achei melhor ainda do que eu imaginava. Não é o meu livro de poesia favorito, porque tem algumas ou outras que eu fiquei meio, tá, ok, não fez muito sentido pra mim, não bateu, né? Mas a maioria delas eu adorei, a maioria dessas poesias pra mim foi encantadora e eu quero também trazer pra vocês, vou esperar juntar talvez algum outro livro de poesia pra gente comentar, porque eu tô tentando fazer isso, né? Fomentar um pouco mais esse gênero por aqui, mas assim, adorei, achei uma poesia de mão cheia, muito sutil também, muito cheia de jogos de imagens, de palavras trocadas, eu achei excelente. Então, fica aí a recomendação também para vocês, caso nunca tenham lido poesia, quem sabe começar pela Adriana Lisboa, talvez seja uma boa pedida para vocês. Nesse meio tempo, eu também estava lendo uma leitura da TAG. A gente se reúne mensalmente aqui em Pelotas para fazer essas leituras. Eu sou anfitriã dos encontros daqui e a gente lê os livros sempre um mês depois que eles chegaram, né? Por exemplo, em maio a gente lê o livro de abril, em junho a gente lê o livro de maio e assim por diante. Então, nesse mês a gente leu O Pássaro Secreto, da Marília Arnaldi, que é escritora brasileira também. E esse foi enviado, então, no mês de maio, a gente esperou um pouquinho e leu agora. E eu tava com muita vontade de ler e de conhecer a escrita da Marília, porque eu já tinha um outro livro dela aqui, Liturgia do Fim, que tá há bastante tempo na minha biblioteca, saiu pela Tordesilhas há um tempo atrás, e eu não sei por que eu ainda não tinha lido. Mas aí chegou esse e eu pensei que era uma boa oportunidade de começar. E, gente, no começo da leitura eu tava gostando muito, assim, eu tava muito identificada com as questões da personagem, eu tava achando instigante a forma como ela lidava com as palavras, com a leitura, só que depois eu achei que a história perdeu muito fôlego, acho que a construção da personagem também, e aí eu acabei não gostando muito do livro no final das contas. Mas, enfim, ele trata da história de uma personagem chamada Aglaia Negromonte e ela é uma adolescente, tem em torno de 14 anos e passa por várias dificuldades na vida dela, especialmente causada por uma surpresa que o pai prega a toda a família, né, que é a aparição de uma irmã. E uma irmã que é de fora do casamento. E essa irmã é mais velha, é mais bonita, é mais inteligente, é mais interessante e ela se sente muito excluída da família e por isso começa a ter diversas atitudes como uma resposta, né, a essa sensação de solidão, de exclusão que ela passou. Eu entendo muito, muito, muito esse drama, eu entendo e respeito quem passa por isso, já fui adolescente também, já passei por isso, mas o que me incomodou aqui foi realmente a construção da personagem ficcional, porque para mim, essa personagem, ela não se sustenta em vários níveis, e então eu acabei não gostando da forma como ela foi sendo colocada do início ao fim. Acho que não tem verossimilhança aqui, e por mais que eu entenda, de novo, por mais que eu entenda esses problemas, não achei que eles foram bem trabalhados no livro. E eu, em geral, gostei, assim, da escrita, mas eu acho que ela também tem algumas coisas que acabam não me agradando muito, por exemplo, na escolha de palavras, o lirismo que falaram que tinha, eu não achei tanto assim. A parte que eu gosto é da relação dela com a avó, que é uma das melhores personagens que tem aqui. É muito divertido, mas o resto eu achei que o livro, ele gasta muito tempo em coisas que já tinham sido ditas antes, ele se perde nessa construção da protagonista, porque ela não evolui, ela é uma personagem que do início ao fim da narrativa é a mesma coisa, é uma personagem plana, e enfim, é uma pena, queria muito gostar, mas não achei o livro muito bom, não. Mas ainda assim eu vou ler outra coisa da Marília, não desisti do outro livro dela, vou ler sim.
só não vai ser por agora. E nesse mês eu também fiz uma comprinha no Prime Day, chegaram vários livros e eu vou mostrar tudo isso pra vocês no book haul que deve sair em breve. Mas um dos livros que chegou e eu já li foi o Violeta Parra, dessa edição da Tirimbote, que é uma editora que publica personalidades da América Latina que foram muito relevantes, artistas, escritores, músicos, enfim. E eu já tinha esse livrinho aqui, ó, da Frida Kahlo, né, dessa coleção que eu li há um tempo atrás e gostei. E aí eu quero fazer a coleção aos pouquinhos. E esse estava na minha lista há muito tempo, mas ele nunca baixava de preço. E aí quando ele foi para R$15 eu comprei. Por quê? Porque é um livro ilustrado. Vocês podem ver por aqui que ele tem muitas coisinhas, muitas informações. Ele é um livro que se pretende infantil, né? Então ele traz todo esse layout que acaba encarecendo a publicação. A folha tem que ser especial e, enfim, eu acho justo, mas comprei então na promoção, inclusive divulguei essa promoção lá no canal Telegram, por isso que eu digo para vocês para entrarem lá, porque lá é onde eu coloco tudo imediatamente. Às vezes eu esqueço de postar as coisas no Instagram, mas lá no Telegram a informação tá indo, né? Então, quem tava lá aproveitou essa promoção também. E eu gostei muito de ver como eles trabalharam a história da Violeta Parra. Para quem não conhece a Violeta, ela era uma artista chilena, ela era conhecida pelas suas músicas, por tocar violão, então aqui a gente tem essa capa já que dá muito do recado, mas além disso ela trabalhava com artesanato, ela fazia outras produções artísticas, ela era uma militante, ela promovia a arte nas suas localidades, ela viajava o país recolhendo canções para poder recopilar essas músicas que são do folclore, né, e passar essas músicas adiante para as novas gerações. Então ela fez um trabalho, assim, muito pesado, né, nesse sentido de ir atrás da cultura e disponibilizar a cultura. Eu conheço a Violeta Parra há muito tempo por suas músicas, é óbvio, e, por exemplo, algumas músicas que a Mercedes Sosa canta foram escritas e compostas por ela. E isso não se fala muito, né? Todo mundo conhece a Mercedes Sosa, ou pelo menos já ouviu falar, né, da Mercedes Sosa, mas da autoria das músicas não. E a Violeta foi essa pessoa, tem muita coisa sobre ela para se encontrar. Tem um filme sobre ela, que a Violeta foi pro céu, alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui para vocês o link se eu achar, tá disponível no YouTube. E, gente, é uma artista incrível, é uma pessoa que realmente fez a diferença. Ela teve um fim muito triste, assim, mas, enfim, eu acho que vale ressaltar a existência dela. Esse livrinho é para crianças, mas eu acho que adultos também aproveitam. Eu acho que ele é um livro também que não é para criança pequena, é um livro para criança, sei lá, de 8 anos talvez. E os seus pais, parentes, amigos, padrinhos, madrinhas podem aproveitar muito também. Tem outros livros dessa mesma coleção com outras pessoas, como eu falei. E tudo que vocês encontrarem dessa coleção podem ir confiantes, porque vale muito a leitura. E nesse mês de junho eu também li quase todo o livro As Horas Nuas, da Lígia Fagundes Telles, que é a leitura conjunta aqui do canal do mês. Então eu tive que ler, né, com o maior prazer, porque a Lígia é uma das minhas escritoras preferidas, eu amo a forma como ela escreve. Eu só não consegui terminar ele dentro desse mês. Faltaram umas 50 páginas, então essas 50 páginas vão entrar para as leituras de julho, provavelmente, mas assim, a maioria dele eu li nesse mês e eu gostei tanto, mas tanto do que eu vi aqui, gente. Aqui um fluxo de consciência absurdo, absoluto, maravilhoso, incrível. A gente tem a história dessa personagem que é a Rosa Ambrosio, ela era atriz classe média alta, né, e assim, super bem sucedida, até que depois de certo ponto ela não tem mais tanto sucesso na carreira, ela não consegue mais as peças e ela fica meio que sem saber o que fazer da vida, porque sem isso ela não se sente nada e ela não suporta o envelhecimento. Então, tudo que a gente tem aqui é ela pensando sobre isso, sobre fim de carreira, sobre envelhecimento, sobre o quanto ela gostaria de que tudo fosse diferente. A gente conhece também um pouco do passado dela, pelos amores que ela teve e perdeu, ela perdeu tudo praticamente. E é um fluxo de consciência intenso, mas vai alternando a narrativa, porque a gente tem também um outro narrador que é o gato Raul, que pra mim é um dos melhores personagens que eu já vi na literatura brasileira. Eu tava com muito medo de ver esse personagem, porque é difícil alguém
fazer isso muito bem, né? Trazer personagens animais para a história, mas ela, com certeza, era uma das escritoras que mais poderia fazer isso de forma aceitável, de forma convincente. E ela fez. E aí a gente tem essas alternâncias, porque o gato também narra a vida da mulher, né, da Rosa Ambrosio. Ele tem um ponto de vista muito interessante que a gente não percebe por ela, e aos pouquinhos a gente vai construindo essa figura na cabeça, quem é a Rosa, né, o que ela fez, por que ela tá assim, mas, gente, é fluxo de consciência intenso. Então tem que ler com muita atenção. E eu mal posso esperar pro final desse livro, porque eu ainda não cheguei no final. E eu tô gravando esse vídeo sem saber como é que o livro termina. Aí no mês que vem vocês vão poder saber a minha reação, né? Porque, enfim, estarei falando sobre ele. Mas livraço, essa edição física parece que tá difícil de encontrar, pelo menos na Amazon, mas tem versão digital, tá? Tem versão pro Kindle. E também vocês encontram as versões mais antigas em sebos pela estante virtual. Vale muito, gente, leiam Lígia Fagundes Telles. Esse aqui tá sendo o melhor livro que eu li dela até o momento. Vai superar as meninas, eu acho. Então, é boa coisa, não tô recomendando à toa. E outra leitura que eu comecei também, mas não concluí e nem pretendia concluir em junho, foi As Veias Abertas da América Latina. Tem essa edição aqui que é uma edição argentina. E eu tô lendo em leitura conjunta com o Tony e mais um monte de pessoas. E tá sendo muito legal, só que eu tô bem atrasada. Não tô conseguindo dar vencimento. E assim, eu quero muito fazer isso, eu quero passar por este livro em 2021, vou me esforçar, vou tentar ler no fim de semana para compensar o tempo que eu fico sem conseguir pegar esse livro, mas vale muito cada página, eu tô cada vez mais encantada, avancei um pouquinho só na leitura e agora eu tô na página 60, mas ainda tem muito o que correr. De qualquer forma, né, tá sendo uma leitura de estudo e isso sempre requer mais atenção, então eu não tô me cobrando também por não poder ler da forma como eu gostaria. Eu sei que tem livros que têm uma exigência diferente. E é isso, gente. Essas foram todas as leituras que eu fiz no mês de junho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros, se vocês ficaram com vontade de ler, o que vocês acham dessas obras, se vocês já leram. Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.